As Vinhas da Ira, por John Steinbeck. Capítulo 1. As últimas chuvas lavaram suavemente as terras vermelhas e parte das terras pardas de Oklahoma, sem conseguir amolecer-lhes a crosta petrificada. Os arados deixavam cicatrizes nas terras encharcadas. As últimas chuvas fizeram murchar as hastes de trigo e espalharam lençóis verdes à margem dos caminhos, sob os quais sumiam as terras vermelhas e as terras pardas. Era fim de maio e a primavera varria as pesadas nuvens cinzentas que durante o longo inverno penderam do céu de chumbo. O sol crestava dia após dia cada haste que crescia, delineando um contorno bronzeado em suas verdes baionetas. As nuvens voltavam, tornavam a desaparecer e por algum tempo desistiam de ressurgir. As ervas daninhas cresciam e espalhavam-se até estacarem, satisfeitas com a sua expansão. A superfície da terra enrijeceu-se com uma crosta fina e vestiu a palidez do céu. Era rósea nas terras vermelhas e quase branca nas terras pardas. Fios de poeira fina desciam dos sulcos abertos pela água e aqui e acolá roedores provocavam pequenas avalanches. E quanto mais forte brilhava o sol, menos rijas e eretas ficavam as hastes, inclinando-se sob o próprio peso. Chegou junho e o sol queimava com mais intensidade. Douravam-se os grãos sazonados. O ar era transparente e o céu cada vez mais pálido, e dia a dia mais se descorava a terra. Pelos caminhos em que juntas de bois e veículos transitavam, o peso das rodas e das patas dos animais rompera a crosta, transformando-a num leito de poeira seca. Agora, qualquer movimento levantava essa poeira. Um homem erguia uma camada até a cintura, uma carroça até suas bordas, um automóvel deixava para trás uma nuvem espessa, e a poeira ficava flutuando muito tempo ainda após a sua passagem. Quando já se fora metade de junho, surgiram nuvens bojudas, nuvens de chuva, dos lados do Texas e do Golfo do México. Os homens nos campos olhavam as nuvens, aspiravam com força e esticavam um dedo para sentir a direção do vento. E os cavalos ficavam nervosos, enquanto as nuvens apenas estacavam um pouco para verter gordos pingos e logo ganhavam novos rumos. Após sua retirada, o céu voltava a empalidecer e o sol a castigar a terra. Na poeira sobravam buracos abertos pelas gotas de chuva e salpicos lavaram as hastes de trigo, e era tudo. Uma brisa suave acompanhava as nuvens de chuva tangindo-as para o norte. Uma brisa que sacudia brandamente os grãos ressecados. Passou-se um dia e a brisa cresceu, inabalável em uma rajada contínua. A poeira dos caminhos subia e espraiava-se, cobrindo as orlas e mesmo boa parte dos campos cultivados. Agora, a brisa transformou-se em ventos implacáveis que se perseguiam nos trigais. Pouco a pouco, o céu escurecia com a poeira e os ventos mais e mais mergulhavam nos caminhos e se elevavam em novas nuvens de pó. E o vento se tornou mais forte. A terra crestada fragmentou-se, e a poeira se ergueu dos campos, projetando-se no ar como nuvens de fumaça cinzenta. Chocavam-se os grãos maduros, emitindo sons secos, crepitantes. Entre uma rajada e outra pousava de novo a poeira grossa. A mais fina flutuava, porém, sendo levada pelo vento. O vendaval tornou-se mais furioso ainda, varria tudo, arrancava os brotos mais fracos e suspendia torrões de terra, marcando seu rumo como se navegasse pelos trigais. O céu escurecia mais e mais e, oculto sob sua capa cinzenta, o sol era um disco sangrento, e havia um cheiro acre no ar. Durante uma noite, os ventos uivaram nos campos e cavaram ardilosamente entre as raízes do trigal, que os enfrentou com suas folhas enfraquecidas. Suas raízes libertaram-se, arrancadas, e seus caules tombaram exauridos na terra, apontando a direção do vento. Chegou a alvorada, mas não o dia. No céu pardo surgiu um sol de fogo, um círculo tinto de vermelho opaco, como se fosse poente.
E à medida que as horas passavam, a escuridão avançava e o vento chorava e gemia sobre os grãos caídos. Homens e mulheres permaneciam inquietos em suas casas e tapavam o nariz com lenços quando tinham de sair, e punham óculos para proteger os olhos. A noite que se seguiu foi uma noite negra, cuja espessura as estrelas não conseguiam perfurar com seu brilho. A poeira grossa impedia que as luzes das janelas avançassem um passo que fosse. A poeira misturara-se ao ar como se formassem um só corpo. Era uma emulsão de ar e de poeira. As casas foram fechadas e trapos enfiados nas frestas das portas e das janelas, mas a poeira penetrava de maneira sutil, uma poeira fina que não se via e que se assentava qual pólen nas mesas, nas cadeiras, nos pratos de comida. As pessoas sacudiam-na dos ombros. Pequenas linhas de poeira repousavam às soleiras das portas. Pelo meio da noite amainou e por fim cessou a fúria dos ventos e a quietude desceu sobre os campos. O ar empoeirado encobria tudo com mais perfeição que um nevoeiro. Deitadas em suas camas, as pessoas ouviam o vento parar. Acordavam com a partida do vento. Deixavam-se ficar quietas, perscrutando o silêncio. Os galos cantaram depois, e seu canto soou fraco, e as pessoas nas camas esperaram extenuadas pelo romper do dia. Sabiam que levaria longo tempo até que a poeira repousasse na terra. Pela manhã a poeira pendia pesada, qual espessa neblina, e o sol ressurgia sangrento. O dia todo a poeira caiu sobre a terra, e caiu sobre ela no dia seguinte ainda. Assentava-se sobre as espigas e as estacas das cercas, pousava nos telhados, cobria as plantações, as árvores. As pessoas deixavam suas casas e aspiravam o ar quente e aguilhoante e enchiam com ele as suas narinas. E as crianças não corriam e não brincavam como fariam depois de uma chuva. Os homens debruçavam-se sobre as suas cercas e olhavam os trigais devastados, agora áridos, de que se viam apenas farpas verdes através da névoa de pó. Os homens estavam silenciosos e imóveis, e as mulheres se acercavam de seus maridos, pesquisando-lhes secretamente o rosto, para ver o quanto os afligia a perda, o quanto estavam vencidos. As crianças permaneciam junto a eles, figurinhas chupadas, pés nus na poeira, espiando os rostos dos homens e das mulheres para ver se estavam vencidos, traçando arabescos na poeira com os dedos dos pés. Os cavalos iam aos bebedouros e afastavam com o focinho as camadas de pó que cobriam as tinas, em busca de água limpa. Logo, as faces dos homens pendiam aquele ar de perplexidade bestificada e tornavam-se duras e coléricas e decididas. E então as mulheres sabiam que eles estavam salvos e que não perderiam o ânimo. E aí elas perguntavam: "Que vamos fazer?" E os homens respondiam: "Não sei." E estava tudo bem. As mulheres sabiam que estava tudo bem e também as crianças sabiam que tudo estava bem. Mulheres e crianças sentiam profundamente que não havia sofrimento que não suportassem se os homens não se deixassem vencer. As mulheres retornaram aos trabalhos caseiros e as crianças começaram a brincar, embora cautelosamente a princípio. Com o correr do dia, o sol tornou-se menos vermelho. Lançava seus raios sobre as plantações cobertas de poeira. Os homens sentaram-se à soleira de suas portas. Suas mãos brincavam com gravetos e pedregulhos. Os homens permaneciam sentados muito quietos, pensativos. 2. Um enorme caminhão estacionou em frente ao pequeno restaurante de beira de estrada. Seu motor calou-se suavemente, e do escapamento saiu uma débil fumaça azul metálica que se desfez rapidamente no ar transparente. Era um caminhão novo, vermelho brilhante, cujos 2 lados ostentavam, em grandes caracteres, a inscrição: Transportadora Oklahoma City. Seus pneus duplos estavam perfeitos e exibia estribos de reluzente latão nos 2 lados das portas largas.
Dentro do restaurante envidraçado, um rádio tocava uma suave música dançante, que não seria melancólica se alguém a estivesse ouvindo. Um ventilador girava em silêncio, pendente do teto, à entrada, e moscas zuniam de encontro às vidraças. Junto ao balcão, sentado em um tamborete, estava um homem, o motorista do caminhão. Apoiado sobre os cotovelos, diante do café fumegante, ele falava à magra e solitária garçonete. Usava a linguagem descuidada dos homens de sua condição. Eu vi ele faz uns 3 meses. Foi operado. Tirou um troço qualquer do corpo, esqueci o quê. E ela respondia. Pois ele teve comigo não faz uma semana. Tava bem disposto mesmo. É um bom sujeito, quando não tá bêbado. Depois disso, o único som vinha das moscas zumbindo na porta de tela. A máquina de café expresso soltou um jato de vapor e a garçonete, com um gesto mecânico, fechou-lhe a válvula. Lá fora, um homem vinha chegando. Atravessou a rodovia e aproximou-se do caminhão. Com andar vagaroso, contornou o veículo, pôs a mão sobre a reluzente grade do radiador e olhou o cartaz com os dizeres: Não se aceitam passageiros, pregado ao para-brisa. Por um instante pareceu que retomaria seu caminho, mas em vez disso sentou-se no estribo, do lado que não era visível do restaurante. Não podia ter mais de 30 anos. Seus olhos eram castanhos, bem escuros, e faltava-lhes brilho. Os ossos de suas faces eram altos e largos, e linhas fundas e fortes atravessavam-lhe o rosto, desenhando curvas ao redor da boca. Seu lábio superior era alongado e seus dentes salientes mantinham-se ocultos por sua boca sempre cerrada. Suas mãos eram duras, fortes, e os dedos nodosos ostentavam unhas grossas e sulcadas como conchas. O espaço entre o polegar, o indicador e a palma de suas mãos estava coberto de calosidades. Eram novas as roupas que o homem usava, como tudo nele. Eram novas e ordinárias. Seu boné cinzento tinha a pala impecavelmente dura, engomada e possuía ainda o botão. Não era bojudo e disforme e amarrotado como ficam os bonés depois de servir a seus vários propósitos, como sustentar fardos e enxugar o suor do rosto. O terno era de uma casimira cinza barata e tão novo que os vincos das calças estavam ainda perfeitos. A camisa de cambraia azul tinha o colarinho e os punhos engomados. O paletó era muito grande, as calças muito curtas para um homem de sua altura. Os ombros do paletó pendiam frouxos sobre seus braços e as mangas eram também muito curtas, e na frente o paletó oscilava frouxamente sobre o seu ventre. Calçava um par de botinas novas de solado grosso e ferradas com semicírculos nos saltos e na sola para protegê-los do desgaste. O homem tirou o boné e enxugou com ele o rosto. Depois botou-o de novo na cabeça, e com esse gesto teve início a ruína da pala. Depois, sua atenção voltou-se para os pés. Desamarrou os cordões das botinas, afrouxou-os e não tornou a atá-los. Sobre sua cabeça, a máquina a diesel soltava breves baforadas de fumaça azul. A música parou no pequeno restaurante e uma voz de homem fez-se ouvir do alto-falante, mas a garçonete não desligou o rádio porque não ouvira a música cessar. Seus dedos exploradores tinham encontrado um punhado de cera no fundo do ouvido. Tentou vê-lo no espelho que havia atrás do balcão e, para evitar que o motorista notasse seu gesto, fingiu ajeitar cuidadosamente uma mecha de cabelo. O motorista disse: Foi um baile do barulho, aquele de Shawnee. Me disseram que mataram um sujeito. Você soube disso? Não, disse a garçonete e suavemente tocou a cera em seu ouvido. O homem, que estava sentado sobre o estribo, levantou-se e espiou sobre o capô do caminhão o pequeno restaurante. Sentou-se novamente, puxou do bolso um saquinho de fumo e um maço de papel fino e começou a enrolar um cigarro. Fê-lo devagar e com perfeição. Examinou-o, molhou-o com a língua e alisou-o.
Finalmente o acendeu e jogou o fósforo aceso na poeira, aos seus pés. A sombra do caminhão ao sol indicava que estava perto de meio-dia. O motorista pagou sua conta no restaurante e meteu as 2 moedas de troco num caça-níqueis. Os cilindros deram algumas voltas e pararam sem lhe dar nenhum prêmio. Eles arranjaram bem esse troço, ninguém ganha, disse a garçonete e ela replicou. Um sujeito esvaziou a máquina não faz 2 horas. Arrumou 3,80. Quando é que você volta? O motorista parou à porta entreaberta. Daqui a 1 semana ou 10 dias estou aqui de novo, disse. Tenho que fazer uma viagem a Tulsa e sempre demora mais do que a gente pensa. Olha, você está deixando as moscas entrar. Ou entra ou sai, disse ela mal-humorada. Bom, então até a volta. Despediu-se o motorista e puxou a porta para trás de si com estrondo. Parou sob o sol ardente, atarefado em tirar a embalagem de um tablete de goma de mascar. Era um homem pesadão, de ombros largos e de ventre rijo. Tinha o rosto vermelho e seus olhos azuis sempre piscavam rapidamente com a luz do sol. Usava culotes e botas de cano alto. Segurando a goma de mascar à altura dos lábios, gritou ainda para dentro do restaurante. Não vai fazer nada que eu não possa saber, hein? A garçonete estava de costas para o balcão, olhando-se no espelho. Grunhiu uma resposta sem se voltar. O motorista mastigou o chiclete vagarosamente, mexendo os largos maxilares em cada dentada. Rolando o chiclete de um lado a outro da boca, dirigiu-se ao caminhão. O homem que descansava no estribo ergueu-se e espiou para o banco da frente. — Me dá uma carona, moço? — pediu. O motorista olhou rapidamente em direção ao restaurante. — Você não leu o aviso no para-brisa? — replicou. — Claro que li, mas às vezes a gente pode ser um bom sujeito, mesmo quando algum bestalhão rico resolve pregar avisos assim. O motorista, deslizando no assento, pensou na resposta que deveria dar-lhe. Se recusasse, não só não pareceria um bom sujeito, como ainda iria parecer que fora forçado a carregar aquele rapaz. Se desse carona, passaria automaticamente a ser um bom sujeito, mas, por outro lado, não seria ele que iria comprar uma briga com algum bestalhão rico. Fora apanhado numa armadilha e não via saída fácil. E queria ser um bom sujeito. Lançou um novo olhar ao restaurante. — Fique abaixado aí, até fazermos a volta, disse. O homem curvou-se desajeitado no banco e se agarrou à maçaneta da porta. O motor deu uma descarga forte, as engrenagens estalaram e o grande caminhão partiu em primeira, engrenou a segunda, terceira marcha, acelerou como um lamento e engrenou a quarta. Abaixo do homem agarrado à porta, a estrada tornava-se indistinta. O caminhão rodou 1 quilômetro até a primeira curva e depois reduziu a velocidade. O passageiro levantou-se então da posição incômoda, libertou a porta e ajeitou-se no assento. O motorista olhou-o sobre os ombros, olhos apertados, e foi mascando e remoendo suas impressões com seus dentes até que tomassem forma em seu cérebro. Seus olhos começaram pelo boné novo e foram descendo para a roupa nova e as botinas novas. O passageiro tirou seu boné, recostou-se aliviado no assento, esfregou a testa e o rosto suarentos e começou a conversar. — Obrigado, companheiro, disse. Meus pés estavam me matando. — Sapato novo, disse o motorista. Sua voz revelava a mesma insinuação que seus olhos. Você devia saber que sapato novo não serve para andar. O outro olhou as botinas empoeiradas. Não tenho outro, só esse, respondeu. A gente usa o que tem. O motorista assentiu judiciosamente e acelerou um pouco o veículo. Vai para longe? Inquiriu. Tinha ido a pé se meus pés não tivessem me matando. As perguntas do motorista tomavam a forma de um sutil interrogatório. Ele parecia estender redes, montar armadilhas com suas perguntas. Procurando trabalho?
Não, o meu velho é meeiro numas terras, 16 hectares. Coisa vagabunda, mas a gente vive lá há muito tempo. O motorista olhou sugestivamente para os trigais à margem da estrada, tombados e cobertos de pó. Pequenos seixos abriam caminho por entre a poeira. O motorista falou como se para si mesmo. 16 hectares de terra ruim, que viraram poeira? Teve que deixar por causa dos tratores, né? Já tem algum tempo que eu não tenho notícia nenhuma, disse o outro. Não tem notícia nenhuma é há muito tempo, disse o motorista. Uma abelha entrou na cabine e ficou zunindo de encontro ao para-brisa. O motorista estendeu a mão e com cuidado foi tocando a abelha até que uma corrente de vento a expulsou do veículo. Os homens estão abandonando as terras, continuou. Cada trator enxota 10 famílias. Tá cheio de tratores por ali agora. Rasgam a terra, os meeiros têm que sair. Como é que seu velho está se virando? Seus maxilares e a língua ocupavam-se com o chiclete, revolvendo-o, mastigando. A cada vez que abria a boca, mostrava a língua revirando o chiclete. Eu não sei de nada disso. Nunca escrevi, nem o velho me escreveu. E acrescentou com rapidez. Não é porque a gente não sabe escrever, hein? Teve empregado, né? Outra vez aquela forma velada de investigação. O motorista olhou os campos através do ar bruxuleante enquanto empurrava o chiclete de encontro à bochecha e, sem ser visto, cuspia-o pela janela. Claro que sim, falou o passageiro. Logo vi, pelas suas mãos. Andou lidando com uma picareta, ou machado ou malho. Tá escrito nas suas mãos. Sei tudo sobre isso, sou bom nessas coisas. O outro o encarou. Os pneus cantavam na estrada. Você quer saber mais alguma coisa? Eu conto. Não precisa ficar adivinhando. Ora, não se queime. Eu não estava querendo meter o nariz na sua vida. Eu conto tudo, não escondo nada não. Não precisa ficar nervoso. Perguntei só por perguntar. Faz o tempo passar depressa. Vou contar tudo. Meu nome é Jode, Tom Jode. Meu pai é o velho Tom Jode. Seus olhos pousaram mal-humorados no motorista. Calma, não fica nervoso. Eu não fiz por mal. Eu também não estou fazendo nada por mal, falou Jode. Só tentando seguir meu caminho sem atrapalhar a vida de ninguém. Interrompeu-se e observou as campinas secas, as árvores famélicas, dolorosamente suspensas na amplidão escaldante. Do bolso lateral do paletó tirou a bolsa de fumo e papéis. Enrolou seu cigarro entre os joelhos para resguardá-lo do vento. O motorista mascava chiclete de novo, com o ritmo e a seriedade de uma vaca. Esperava que a irritação do outro desaparecesse e fosse esquecida. Por fim, quando o julgou apaziguado outra vez, disse: Quem nunca dirigiu caminhão não sabe o que é a gente pegar passageiro. Os patrões não querem nem saber, mas a gente às vezes não faz caso disso e arrisca até o emprego, ajudando alguém como eu ajudei você. Pois eu fico muito agradecido, disse Jode. Conheci uns sujeitos que faziam as coisas mais malucas enquanto dirigiam um caminhão. Me lembro de um que escrevia poesia. Era para passar o tempo. Olhou de esguela para ver o quanto Jode estava interessado ou assombrado. Jode estava em silêncio, olhando para longe, para a estrada branca, que ondulava muito suavemente, como um mar. O motorista continuou. Me lembro de uma poesia que esse camarada escreveu. Era sobre ele mesmo e um monte de outros sujeitos aprontando o diabo pelo mundo, bebendo a valer e com boas mulheres. Só queria era poder lembrar essa poesia. Esse camarada escrevia cada palavra que nem Jesus Cristo era capaz de entender. Sei que tinha uma parte assim. E lá avistamos um negro com um gatilho que era maior que a probóscide de um elefante ou o membro de uma baleia. Probóscide é um tipo de nariz, a tromba do elefante. O camarada me mostrou no dicionário. Andava sempre com um dicionário. Só vivia olhando nele, mesmo quando não estava traçando a torta com café. Parou, sentindo que falava sozinho. Olhou de revés o passageiro.
Joe permanecia em silêncio. Nervosamente, o motorista tentou forçá-lo a falar. Você conhece algum sujeito que fale assim tão difícil? Os pregadores, disse Joe. Bem, a gente fica até maluco quando ouve essas palavras encrencadas assim. Claro que um pregador é diferente. Ninguém vai achar que eles estão de brincadeira. Mas esse camarada era um gozador mesmo. A gente não ficava danado quando ele falava assim, porque ele só queria se divertir. O motorista estava satisfeito agora. Sabia, afinal, que Jude estava prestando atenção. Girou violentamente o caminhão em uma curva fechada, fazendo estrilar os pneus. É como eu disse, prosseguiu. Um camarada que guia um caminhão às vezes faz seus disparates. Tem que fazer. Senão, acaba maluco. Só sentado aqui, correndo estrada fora. Tem gente que come o tempo todo parando nessas espeluncas na estrada. É na estrada que eles vivem, ué, fez Joe. É, tá certo, mas não se para só para comer. Ninguém tem tanta fome assim. O que acontece é a gente ficar cansado à beça de tanto dirigir. Essas espeluncas são o único lugar onde a gente pode saltar. E quando a gente para, acaba comprando qualquer porcaria para puxar assunto com a dona atrás do balcão. Então a gente pede um café e um pedaço de torta. Assim a gente descansa um pouco. Falou e recomeçou a mascar devagar a goma e revolvê-la com a língua. Deve ser chato, falou Jude sem ênfase. O motorista encarou-o rapidamente para ver se o outro estava zombando. Pois é, essa vida não é sopa, disse irritado. Parece coisa fácil. É só ficar sentado aqui 8 ou 10 ou 12 horas, mas a estrada estraga o sujeito. A gente tem que fazer alguma coisa. Tem gente que canta, outros assobiam. O patrão não quer rádio nos caminhões. Tem gente que vive bebendo, mas esses não duram muito. E acrescentou com afetação. Eu nunca bebo quando estou viajando. É? É sim. A gente tem que tocar para frente. Pois é isso. E eu estou pensando em fazer um desses cursos por correspondência de engenheiro mecânico. É fácil. É só estudar umas lições em casa. Quero ver se tiro esse curso. Depois não vou mais dirigir, não. Vou ensinar os outros a fazer isso. Joe puxou um frasco de uísque do bolso lateral do paletó. Você não quer mesmo um gole? Perguntou, a voz algo provocante. Não, por Deus que não quero. A gente não pode beber e estudar ao mesmo tempo, como eu vou fazer. Joe desarrolhou a garrafinha, puxou 2 goladas firmes, tornou a arrolhá-la e guardou-a no bolso. O cheiro quente e picante do uísque espalhou-se pela cabine. Você tá todo animado, disse Jude. O que há? Arrumou uma garota? É, isso também. Mas eu quero mesmo é progredir na vida. Já tô treinando minha cabeça há uma porção de tempo. O uísque pareceu animar Jude. Ele enrolou outro cigarro e acendeu-o. É, agora já tá perto, quase chegando, disse. Eu não preciso de bebida, interpôs-se o motorista com rapidez. Eu tô treinando a cabeça o tempo todo. Fiz um curso disso 2 anos atrás. Afagou o volante com a mão direita. Imagina que eu não passo por um sujeito numa estrada. Eu olho para ele e depois tento lembrar tudo sobre ele. Como era a roupa que ele usava, o chapéu, o sapato, como ele andava e até a altura dele, o peso e alguma marca, uma cicatriz. Já consigo fazer isso muito bem. Já consigo fazer um retrato do homem direitinho na minha cabeça. Às vezes acho que posso até estudar para ser um perito de impressão digital. Você ia ficar surpreso de ver como a gente pode se lembrar das coisas. Jode tomou um gole rápido do frasco, puxou o último trago de seu cigarro e apagou entre seus dedos calejados. Amassou a guimba e atirou-a pela janela, livrando-se das cinzas em seus dedos. Os grandes pneus cantaram uma nota aguda no asfalto. Os olhos escuros e sóbrios de Joe tornaram-se risonhos enquanto se fixavam na estrada. O motorista esperou e lançou-lhe um olhar inquieto. Por fim,
Os lábios superiores de Jude arreganharam-se e ele riu baixinho, sacudindo o peito. Mas então você levou uma porção de tempo para descobrir, rapaz? Disse. Descobrir o quê? Falou o motorista, sem se virar. Jude repuxou os lábios, pressionando-os contra os grandes dentes por um momento, e lambeu-os 2 vezes, como um cão. Sua voz tornou-se áspera. Você sabe o que eu quero dizer. Você me olhou de cima a baixo logo que me viu. Eu percebi. O motorista olhou para a frente, apertando o volante com tanta força que o dorso de sua mão empalideceu. Jude continuou. Você sabe de onde eu venho, não sabe? O motorista continuou em silêncio. Não sabe? Insistiu Jude. Bom, eu sei. Quer dizer, acho que sei. Mas não tem nada com isso. Eu cuido da minha vida. E isso não tem nada a ver comigo. As palavras rolaram aos saltos. Não costumo meter o nariz no que não me diz respeito. E subitamente ficou quieto, em expectativa. Suas mãos continuavam pálidas ao volante. Um gafanhoto entrou pela janela e pousou no painel de instrumentos, onde ficou limpando as asas com as pernas angulosas e saltitantes. Jude inclinou-se para a frente e esmagou a cabeça do inseto com os dedos, lançando-o ao vento pela janela. Riu de novo, livrando seus dedos dos fragmentos do inseto esmagado. Pois você não se enganou, companheiro, disse Jude. Não adianta eu tentar esconder isso. Eu estava mesmo na prisão McAllister. Tive 4 anos lá. Essa roupa aqui é a que eles me deram quando saí. Pouco me importa que todo mundo saiba disso. Vou para as terras de meu velho, então não preciso mentir para arranjar emprego. Bom, isso não é da minha conta, disse o motorista. Não sou bisbilhoteiro. O diabo que não é, exclamou Jude. Esse seu narigão velho fareja quilômetros na frente da sua cara. Você meteu esse narigão em mim que nem uma ovelha numa plantação de alface. O rosto do motorista retesou-se. Você está enganado, começou fracamente. Jude riu. Você é um bom sujeito, me deu uma carona. Bom, eu cumpri a pena. E daí? Você quer saber por que eu tive lá, não é? Eu não, isso não é da minha conta. Nada é da sua conta a não ser dirigir essa poça aqui. E esse é o único trabalho que você pode fazer. Olha aqui, tá vendo aquele caminho ali adiante? Bom, eu vou ficar ali. Sei que você tá seco para saber o que eu fiz e não vou te deixar na mão. O ronco do motor foi entorpecendo e o canto dos pneus se tornou mais baixo. Jude puxou sua garrafinha e tomou mais um trago curto. O caminhão reduziu até parar junto a uma estrada poeirenta que se abria em ângulos retos na rodovia. Jude saltou e ficou parado à porta do caminhão. Do escapamento saíam jatos de vapor azulado. Jude olhou fixamente o motorista. Homicídio, disse rápido. É uma palavra e tanto, hein? Quer dizer que matei um sujeito, 7 anos, mas saí com 4, porque andei direito lá dentro. Os olhos do motorista percorreram as feições do ex-presidiário para guardá-las bem na memória. Eu não te perguntei nada disso, falou ele. Não tenho nada com a vida dos outros. Pode ir contando a quem quiser, daqui até Texola. Jude sorriu. Bom, até mais, companheiro. Você é um bom sujeito. Olha, quando a gente passa um tempo na prisão, aprende a farejar um problema de longe. Você é do tipo que mostra sua atenção na primeira vez em que abre a boca. Bateu à porta do caminhão com a palma das mãos. Obrigado pela carona, disse. Adeus. Virou as costas ao motorista e foi andando pela estrada de terra. Por um instante, o motorista ficou a olhá-lo, depois gritou. Boa sorte! Jude acenou com a mão sem se voltar. O motorista tornou a roncar, as engrenagens estalaram e o grande caminhão vermelho foi rodando, pesadamente, estrada afora. Final da leitura da parte 1. Paramos na página 19.